capítulo número 5. Olha, meu irmão, parece que a inauguração da praça, eu não sei se é amanhã ou depois. Eu recebi um convite, mas eu não olhei a data. E eu não entendi, eu fiquei assustada mesmo. Em ver ali um trabalho pleno, né? Fiquei assustada. Aquele tipo de trabalho a gente vê em encruzilhada, essas coisas. Enfim, ore, viu, queridos? Ore pela cidade, ore ali por aquela praça, em frente ao Banespa. Não tem uma guaritinha ali agora? Já é em frente àquela guarita ali. Estava ali o trabalho. Eu não sei, porque eu nunca vou no banco à noite. Aquele dia eu fui. Eu acho que Deus queria me mostrar isso mesmo. Eu nunca vou no banco à noite. E aquele dia eu fui, sabe? Enfim, a gente precisa orar, porque não é muito sério. Ali não é uma encruzilhada, ali não faz sentido. Bom, eu estava doida para jogar no lixo, né? Mas Marcos capítulo 5. Tinha um cestão de lixo lá, sabe? Vamos lá, verso 1. Chegaram a outra margem do mar. Jesus passa por uma tempestade antes desse capítulo que nós vamos ler. Jesus passa por uma tempestade, né? E ele vai agora para do lado de lá. Do lado de lá. Na verdade, o mar lá não é mar, né? É um lagão, né? Grande lago. E assim, se você for lá e andar no barco, você vai achar muito estranho o barco quase afundar no lugar daquele, irmão. Eu confesso para os irmãos que quando a gente entrou no barco e atravessou, eu falei, mas como é que aqui pode ter tido uma tempestade, né? Porque é tudo muito tranquilo, a água nem mexe, né? Mas a gente sabe que lá, por causa das montanhas, os ventos lá, enfim, tem uma explicação lógica para isso. Mas Jesus está passando por uma tempestade e ele entra no barco e vai mudar para o outro lado. E ele vai para uma província lá. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu
partiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu quero que você se assente. Eu chamo essa passagem hoje de o homem que precisava voltar para casa. O diabo tirou ele de casa, mas Jesus quer que ele volte para casa. Quanto vale uma vida para Jesus? Todo o seu sangue. Todo o seu sangue. Uma vida para Jesus valeu todo o seu sangue. Todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por uma vida, pela sua vida, pela sua vida, pela minha vida. Então, uma alma para Jesus, como disse a irmã Eugênia, está escrito na Bíblia, vale mais que o mundo inteiro. Uma vida para Deus é preciosíssima. Uma vida para Deus é importantíssima. Num tempo em que a vida das pessoas não tem valor nenhum mais, hoje se mata assim, só para ver o tombo, não é? Para Jesus tem muito valor. O que hoje ninguém dá importância, ninguém quer saber se está vivo, se está morto, para Jesus tem muita importância. Vale muito. Uma pessoa, uma alma, uma vida, vale muito. Muito para Jesus. Jesus atravessou o mar, passou por uma tempestade para alcançar esse homem. Eu hoje enxerguei outra coisa. Todas as vezes que eu leio esse texto para ministrar sobre ele, e eu já ministrei muitas vezes nesse texto, hoje eu enxerguei outra coisa. O texto diz que esse homem clamava, e a gente usa a mesma palavra em outros textos, quando fala de oração. A Bíblia diz que ele clamava. Onde está? Clamava, e esse clamor chegou aos ouvidos de Jesus, porque Jesus foi até Gadara só para falar com esse homem, só para libertar esse homem, porque ele saiu de lá e voltou para Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum, toma esse barco, vai para Gadara, encontrar uma pessoa que clamava. O texto diz que ele clamava. Jesus ouviu. Oh, isso traz um alento ao meu coração, sabia? Jesus ouviu. Ainda perturbado, ainda cheio de demônio, ele clamava. E Jesus ouviu o clamor dele. Jesus ouviu ele pedir. E ele vai até Gadara, e ali esse homem vai encontrar libertação. Agora eu vou mudar a pergunta. Quanto vale uma vida para Satanás? Eu perguntei quanto vale uma vida para Jesus, não foi? Agora eu estou perguntando, quanto vale uma vida para Satanás? Hein, irmão? Não vale nada. Irmão, Satanás roubou tudo que esse homem tinha. E essa é a especialidade dele. Se Jesus restaura, e é para isso que ele veio, para restaurar, para devolver a dignidade, para devolver o respeito. Satanás rouba. Para Satanás, eu e você não valemos nada. E se ele puder, ele usa para destruir outras pessoas. É só para isso. Sabe como ele chama os seres humanos? Cavalos. É assim que ele chama. Os seus cavalos. Dessa maneira que ele chama as pessoas.
legião era, para os romanos, irmão, era 6.000 soldados. Então, esse homem estava possuído por muitos demônios. Eu fiquei pensando hoje, porque todas as vezes que eu vou ministrar, ainda que eu já ministrei várias vezes no mesmo texto, eu fiquei pensando hoje, como é que esse homem chegou numa situação dessa? Porque ele não é possível que ele já ficou desde que nasceu desse jeito. Em algum momento entrou. E aí o diabo, irmão, ele não vai, ele quer destruir, é igual o gafanhoto. Vem o gafanhoto, ele come a florzinha. Vem outro gafanhoto, ele come a folhinha. Vem outro gafanhoto, ele come o caule, até acabar com tudo. É igual o gafanhoto. Assim o inimigo faz. Vem, tira a saúde. Vem, ataca a vida financeira. Vai atacando até destruir completamente uma pessoa. Esse homem está no último estágio. Ele já perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu tudo, irmão. E nem lugar para viver ele não tem mais, porque ele está morando no meio de cadáveres, no meio de sepulcros. Possuído entidades malignas. E esse homem tem uma força sobre-humana. Olha, irmão, a Bíblia diz que ele era preso por grilhões e ele arrebentava tudo. Força humana. Eu já contei para vocês que eu vi o endemoniado arrancar do chão uma cadeira parafusada. Força sobre-humana. Apesar daquele estado, apesar de viver naquele lugar, esse homem tinha uma força que é dada pelo inimigo para destruir, irmão, para destruir. Era tão terrível que ele tomava pedras e se cortava para sangrar. Esse negócio de se cortar para sangrar não é novo, não, viu? É velho. E aqui eu não preciso dizer para você de onde vem esse negócio, precisa? Pois é, vem direto do inferno. Direto. Está se cortando. Está com problema. Está com problema. Possessão maligna. Possessão maligna. Esse homem tinha acessos de raiva. Porque esse texto, às vezes eu estou falando coisas que você não está vendo aqui, mas esse texto está em Mateus e está em Lucas também. E Mateus e Lucas falam, tem alguns detalhes que Marcos não citou. E Marcos tem alguns detalhes, eu gosto mais do texto que está em Marcos. Eu acho que tem muito mais detalhes. Mas lá em Mateus, no capítulo 8, verso 28, fala que esse homem tinha acessos de raiva. É isso que o inimigo faz. Ele coloca ódio, ele coloca raiva. A pessoa possessa tem raivas, tem ódios. Olha a situação. Roubou a lucidez, perdeu o amor próprio, irmão. Essa possessão levou esse homem a perder o amor próprio. Andava nu. Perdeu o amor próprio. Olha a situação. Uma pessoa, estou falando de uma pessoa. Alguém como eu e você. A gente olha para esse texto parecendo que é história, não é uma história. Pois eu já vi gente, irmão, endemoniada desse jeito. Desse nível. Ao ponto de ir mesmo, de tanto se enrolar de um lado para outro, vai ficando nu. Agora deixa eu dizer, aqui quando Jesus chegou, ele falou assim, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha lá, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Aí se você está lá, você vai pensar, nossa, esse homem é de Deus, ele tem revelação. O diabo é sagaz, ele sabe tudo sobre você. Faz tempo que ele está te vigiando. Sabe tudo. Sabe tudo sobre você. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe tudo sobre você. Então, precisa de vigilância. Ele chegou e disse quem era Jesus. Falou que era Jesus. Revelação, conhecimento sobrenatural. Você está entendendo a situação? Você está entendendo bem? Ele é
pessoa a se prostituir, leva a pessoa a se drogar. Irmão, isso é o que o inimigo faz. Bota isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. A obra dele é essa. A obra do diabo é essa: atormentar pessoas. Atormentar pessoas. Essa é a obra dele. É isso que ele faz. Quanto vale uma alma para Satanás? Não vale nada. Não vale nada. Para Jesus, todo o seu sangue. Vale todo o seu sangue. E para a sociedade, hein? Quanto ele valia para a sociedade? Bom, a sociedade o que fez? Afastou ele do convívio social, né? Deu trabalho? Joga fora. Ele foi para onde? No cemitério. A sociedade faz isso, né? Descarta. Descarta. É? Quem era esse homem? Ninguém da sociedade. Quando é que alguém via ele? Quando ele atacava alguém ou alguma coisa, era só assim. E aí quando ele atacava, o que a sociedade faz? Acorrenta. Acorrenta. É isso que a sociedade faz. Quanto que ele valia para a sociedade? Menos que um porco. Por quê? Por que você está falando isso, pastora? Porque quando os demônios pediram para Jesus para eles irem para os porcos, a turma lá que cuidava dos porcos falou para Jesus, está em Mateus, falou para Jesus sair de lá, porque os porcos eram importantes, mas o homem não era. Porco era importante, mas esse homem não era. Entende, querido? Você entende a situação que a gente vive? E às vezes você diz, mas faz tanto tempo que eu não vejo ninguém endemoniado. Aí o que está o problema? Eu gostaria que todo mundo ficasse endemoniado para pelo menos a gente ver. Porque tem tanta gente, irmão, perturbado e que não aparece. Sabia disso? Perturbadinho. Só que não manifestou. E aí o inimigo fica lá, destruindo família, destruindo a mente, destruindo os sentimentos, destruindo tudo que tem ao redor. Essa é a obra do inimigo. É isso que ele faz. Essa é a obra dele. Mas o que Jesus faz, hein? Com aquele que quer. Jesus libertou esse homem da escravidão. Ele libertou ele da escravidão. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Jesus veio ali para alcançar esse homem. Bota isso na sua cabeça, né? Põe isso na sua cabeça. Pode ser descartado para o diabo, pode ser descartado para a sociedade, mas para Jesus não é. Para Jesus não é descartável. Para Jesus não é descartável. Para Jesus é uma pessoa, é alguém que ele pode mudar a história dele. Jesus, no verso 15, no verso 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus devolve a dignidade. Sabe o que é devolver a dignidade? Sabe aquela pessoa que vivia jogada da bebida, que ninguém suportava? Sabe aquela pessoa que ninguém se importava mais? Até a família já disse, mas não tem mais jeito não. Jesus não, ele restaura, devolve a dignidade para a pessoa ser limpa, para a pessoa servir a Deus. Irmão, a
E a alegria pelo menos a minha alegria, é ver pessoas chegar aqui com a vida toda desarrumada, com a vida toda e mudando, e sendo transformado, e voltando no juízo. Jesus faz o juízo voltar no lugar. A Bíblia diz que esse homem estava em perfeito juízo. O verso 15 diz: vestido e em perfeito juízo. Voltar ao juízo. Acabou, pastor? Não acabou. Porque Jesus não foi enganar, né? Transformar a vida desse homem para nada. Porque ele não faz isso. O dia que ele te salvou, te limpou, te restaurou, ele tinha uma missão para você. Tinha uma missão. Missão. Ele tinha uma missão. Esse homem era para voltar para casa. Voltar para casa. Ele quis seguir Jesus. Ele quis ir embora com Jesus. Jesus falou: não, volta para casa. Volta para os seus. Anuncia, fala, testemunha, conta, mostra aquilo que Jesus fez na sua vida, lá na tua casa. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Primeiro campo missionário é a nossa casa. É o nosso primeiro campo missionário. É para lá que Jesus mandou ele, e ele foi. Decápolis são 10 cidades. Eu acho que é da região da Jordânia. Da região da Jordânia. O homem da geografia é o esposo, né? Olha lá, sabe tudo de geografia bíblica. Posso dizer que foi o primeiro missionário da Jordânia? Pôncio. Deus restaura, limpa, liberta, transforma, cura e dá uma missão. Ele fez tudo isso com você. Restaurou, limpou, curou. A minha pergunta é: qual é? Qual é a tua missão? Se você sabe,